boa noite. Está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos receber a primeira embaixadora do riso do sul do Brasil. Nós estamos falando da passofundense Lúcia Guergen, que vai nos apresentar a técnica do Yoga do Riso. Seja bem-vinda, Lúcia, ao Câmara Saúde desta noite. Boa noite, é um prazer estar aqui e um prazer falar também sobre o Yoga do Riso. Lúcia, eu inicio então a nossa conversa de hoje com aquela expressão popular de que rir é o melhor remédio. De fato, a risada, ela tem um poder curativo? A gente não costuma dizer que é poder curativo. Ela tem um papel de auxiliar a pessoa, a todos nós, a também decidir por um processo curativo que acontece através das terapias convencionais, né? Do tratamento médico, do tratamento psicológico, da nutricionista, né? E assim por diante, fisioterapeuta. Mas porque todo mundo deve conhecer pessoas que têm uma determinada patologia muito simples e não fazem um processo de cura e que são coisas curáveis. Outras pessoas, às vezes, com doenças graves, que o médico faz todos os tratamentos, né? De maneira rápida, a pessoa melhora, ela responde ao tratamento. Então, o criador dessa técnica do Yoga do Riso ficou instigado com essa diferença de desencadeamento de processo de cura pelos pacientes dele. Ele se perguntava por que algumas pessoas que tinham um bom humor com doenças graves tinham facilidade de responder aos tratamentos e pessoas com patologias muito simples que ele fazia as orientações, dava o tratamento e a pessoa não apresentava processo de cura. E ele entendeu que era e depois mais tarde bastante isso, que era algo interno da pessoa no qual o riso mexe. E depois, mais adiante, a gente pode estar falando por quê. Então, ela não é uma terapia, o Yoga do Riso, ela tem uma ação terapêutica de fortalecimento da essência da pessoa, que daí passa a optar por sua cura, que acontece nos tratamentos convencionais. Porque no momento que ela tiver algum motivo que a enfraqueça, o médico pode fazer de tudo e ela não vai responder ao tratamento, entende? Então, é uma terapia, uma ferramenta terapêutica, não uma terapia, que auxilia nos processos de cura, auxilia a pessoa a optar por ser curada e por querer e fazer a sua parte. Eu confesso para a senhora que faz pouco tempo que eu ouvi, então, essa expressão, né, do Yoga do Riso. Essa técnica, ela é desenvolvida no mundo todo? Como que ela chegou até o Brasil? Enfim, surgiu esse interesse por você, então, de trabalhá-la? Sim. Ela foi criada pelo Madan Kataria, um médico indiano, em 1995, no mês de março, dia 13 de março, de 1995, por questões também disso que eu já falava, da observação dele e ele ter estudado o impacto do humor. Ele então se deparou com aquilo que a gente, sabendo que o humor tem importância, se deparou com aquilo que todos nós nos deparamos quando queremos rir, que é preciso acontecer alguma coisa engraçada com alguém, algo que de fora provoque o riso, uma piada, uma comédia, alguma coisa que provoque o riso em nós para que a gente desenvolva o bom humor quando não está bem, quando está cansado, está estressado, e que isso é raro. A gente passa às vezes dias sem rir à vontade, né? Então ele se deparou com esse desafio e tentou testar em si mesmo, primeiro com um grupo, e daí o grupo era ainda com piadas, e quando eles cansaram das piadas, ele passou a testar consigo um riso sem motivo, e descobriu que quando ele faz um riso exercitado, quando a gente faz um riso exercitado, por pior que esteja nosso humor, nosso estresse, nosso cansaço, a gente consegue liberar, o cérebro não entende que quando eu exercito é um exercício e libera os mesmos hormônios por uma questão fisiológica
de bem-estar, de prazer, de relaxamento, que a gente libera quando dá uma grande gargalhada autêntica e genuína. Então, se tu começa a exercitar o riso fazendo tu passa a liberar os hormônios e tu desencadeia um processo de riso genuíno e autêntico. Ele descobriu isso e daí começou a usar lá na cidade de Mumbai, na Índia. Hoje ele usa isso, trabalha em Bangalore, e o primeiro lugar, ele passou por toda a Índia, trabalhando com a Madhuri, a cofundadora dessa ferramenta, a co-criadora desse movimento com ele. Passaram por toda a Índia, depois eles foram para os Estados Unidos, depois Inglaterra, e foram sempre desenvolvendo mais pesquisas, coletando com outros médicos, né, e outros cientistas que queriam estar sentindo os impactos. E depois veio para a Europa, eu conheci em Portugal, e depois que eu conheci, veio uma professora para o Brasil, uma professora portuguesa. Eu fiz o curso de líder, que hoje eu administro aqui, eu faço no Rio Grande do Sul. Tem colegas meus que fazem em São Paulo, na Bahia, agora tem uma em Salvador, no Rio de Janeiro. Daí depois disso, em 2018, eu fui fazer um curso de professora, em janeiro de 2018, em Santiago do Chile, porque veio um representante do Dr. Kataria fazer a formação para professores. E outros colegas meus também, que eram líderes do riso, como eu, fizeram fora do Brasil o curso de professores, e agora faz 2 anos que esse meu professor vem para o Brasil fazer a formação. Mas e a sua formação anterior ao trabalho com o yoga do riso, ela era qual? Eu sou enfermeira, formada aqui na UPF, na Universidade de Passo Fundo, e sou especialista em saúde coletiva, também pela Universidade de Passo Fundo. E atuei a vida inteira como enfermeira. E exatamente isso que fez com que eu chegasse no yoga do riso, porque a minha história é uma história de uma vigilância constante desde os 9 anos. E depois eu segui isso, optando, entre outras coisas, por ser enfermeira, que era a continuação de um cuidado que eu tinha aprendido desde os 9 anos, né, por causa de perda da minha mãe. E eu continuei, morei dentro de hospitais, eu trabalhava à noite, de dia, às vezes passava a noite sem dormir. E fiz muitas mudanças assim na minha vida, no sentido de vida pessoal. Passei por muitos conflitos e muito sofrimento, que junto com essa vigilância e muito trabalho, muito estresse, eu desencadeei assim um processo de dores crônicas. E quando eu parei de trabalhar, fiz uma pausa no trabalho, essas dores aumentaram muito. E até eu parei porque estava sentindo muita dor, estava começando a atrapalhar o meu trabalho. E quando eu comecei a sentir isso, eu fui buscando, junto com o tratamento convencional, outras questões que me ajudavam, né? Na época eu fazia muita investigação para saber por que tinha as dores e fazia terapia também, para estar entendendo por que eu tinha tanta dor crônica. Depois eu fui daí então procurando terapias que me auxiliassem, outras terapias não convencionais, e cheguei ao yoga do riso a partir do yoga clássico, tradicional, e conheci em Portugal, então, e senti esse benefício que fazia para as minhas dores o rir, né? E com isso eu quis mostrar para outras pessoas, né? Porque muda toda a nossa qualidade de vida, das nossas relações, a visão de mundo, uma série de questões assim que parecem complicadíssimas, como, por exemplo, buscar um tratamento. Tem pessoas que ficam, né, não fazem um diagnóstico e ficam desistindo de se tratar, né? Então, o riso fortalece essa nossa busca e faz com que a gente aprenda a administrar aquilo que é adverso ao nosso bem-estar e ao nosso cotidiano. Para você de casa, sabia de como, né, o riso é tão importante? Existe até uma data mundial em que se comemora, então, o Dia do Riso. Para nós, que somos do Yoga do Riso, a gente comemora isso escolhido pelo Dr. Kataria. Aqui para nós é inverno, para eles lá não é.
a gente comemora no primeiro domingo de maio, do mês de maio. Sempre se faz atividades onde a gente está para que isso seja comemorado. E vocês também buscam trabalhar a famosa paz mundial, né? Vocês querem realmente levar, ou seja, a gente sabe que é uma bandeira levantada por muitos, né? Às vezes só em palavras, mas ações faltam, né? E vocês não, vocês estão trabalhando para que isso de fato aconteça. A gente tem mais que um objetivo, né? O primeiro é essa questão de potencializar o bem-estar. Não é produzir, é potencializar, porque ele já está na pessoa, né? Só que a pessoa, às vezes, com tanta exigência externa, ela esconde isso de si mesma. E não entende que tem uma ferramenta muito simples dentro dela própria para construir com força essa decisão pelo seu bem-estar. E potencializar também a saúde das pessoas, né? A busca do seu processo de cura, de melhora da qualidade de vida. Mas daí o terceiro objetivo, que é o grande objetivo também, é a construção da paz no mundo. E é muito simples o porquê. É que nós, seres humanos, quando a gente ri, a gente dissolve os conflitos. Em primeiro lugar, o riso faz uma conexão interna conosco mesmos e com a nossa essência. E em segundo lugar, ele nos conecta com todos os outros seres. Não só os seres humanos, mas com toda a natureza. E isso é um segredo muito grande e também uma descoberta muito grande. Porque, na verdade, a guerra, a violência, ela não começa fora, ela não está aí solta esperando para a gente pegar ela e fazer ela acontecer. Ela está dentro de nós. A gente se preocupa muito, e é importante, com as bombas, né, nucleares, mas às vezes dentro de nós está uma bomba nuclear que com o riso a gente desativa. E isso muda tudo. E Lúcia, algum telespectador que esteja nos assistindo de repente está passando por um momento difícil, pode se perguntar, olha, eu não tenho uma razão, né, para dar um riso neste momento. Então é preciso buscar isso no seu interior, de fato. Observar bastante isso e para poder estar se dando conta daquilo que acontece. Porque nós não somos a nossa mente. Às vezes a nossa mente nos aprisiona, porque assim nós aprendemos desde pequenos, que aquilo que a gente pensa é intuição, um medo, a gente tem medo daquilo que vai acontecer amanhã. E a respiração, por isso que se chama yoga do riso, eu não explicava antes, a respiração que a gente usa são os pranayamas do yoga clássico, e o próprio riso é uma grande respiração. A gargalhada, porque a gente não usa o sorriso, a gente usa a gargalhada. Então a gargalhada, a gente inspira e faz uma expiração prolongada. Isso acalma a nossa mente, silencia a mente e daí nós existimos. E nós renascemos com toda a nossa criatividade, com toda a vontade de viver. Às vezes isso demora, mas na verdade é uma libertação daquela criança que ria muito quando tinha 6 meses, 8 meses, que a gente adora ver, a gente fica na expectativa, né, de quando que a criança começa a rir. E daí ela desencadeia essa descoberta do riso e ri sem motivo. E depois a cultura aprisiona essa criança. Quando a gente volta a rir, nós liberamos essa criança que estava presa e que nós fomos e que nós ainda temos aqui dentro de nós, e passamos a ver o mundo de forma diferente do que aquilo que esse enclausuramento num pensamento, num acontecimento, numa história repetitiva e triste que a gente vive muitas vezes. Lúcia, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo agora, mas no segundo bloco então a gente volta então com a terapeuta do riso aí do sul do Brasil, que vai nos ensinar um pouquinho mais então sobre essa técnica. Eu e você aí de casa a gente vai rir junto então. É um minuto só, a gente já volta.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite fala sobre um assunto muito legal, que é o Yoga do Riso. A minha convidada é Lúcia Gergen, que é a embaixadora do riso aqui na região sul do Brasil. Então, Lúcia, eu queria iniciar esse segundo bloco, então, falando realmente dessa técnica que ela é utilizada em diferentes locais. Eu estava pesquisando a respeito, né? E inclusive até no sistema carcerário, em hospitais. Sim. Comenta um pouquinho sobre isso. Sim, eu em sistema carcerário só tenho uma experiência do Chile, num presídio de mulheres, presídio feminino. Que foi incrível, assim, a gente teve na sessão mais de 40 mulheres e foi uma experiência bem marcante para mim. Aqui, a experiência mais assim que eu mantenho fixa, além do Clube do Riso, de trabalhos com sessões, assim, em muitos espaços, com pessoas doentes e pessoas em instituições de longa permanência, idosos, né, as LPIs, que a gente nota uma transformação. Na questão de doença, por exemplo, eu tenho oportunidade de estar nos hospitais e eu já fiz experiência em chegar na sala de administração de medicamento da quimioterapia e as pessoas estarem cabisbaixas, acabadas, desanimadas, e quando eu saio todas tentam conversar, estão risonhas e felizes. E fora da sala de químio, também na oncologia, eu experimento essa transformação muito grande em sala de espera, enquanto eles aguardam o momento de serem chamados para avaliação médica, de nutricionista, de psicóloga. E eles também sempre estão cansados de viagem ou chateados com os diagnósticos que eles vão ter que enfrentar o processo de tratamento, e eles saem totalmente transformados e felizes. Eu já encontrei eles ensinando o motorista do carro da prefeitura a rir, entende? Então eles se tornam de pessoas que estão lá assim diante de uma situação que eles estão encontrando muita dificuldade de encarar, para pessoas protagonistas. E isso, né, protagonista da mudança talvez do outro. Quem sabe o motorista é muito sério, estressado, e isso aconteceu por 3 vezes. Essa minha experiência com pacientes diferentes, né? Então é totalmente assim compensador e aparentemente mágico, né? Não gosto de dizer isso muito mágico e nem cura, porque na verdade são processos, né? Mas é um processo fisiológico. Para quem entende de corpo humano sabe que é um processo fisiológico, que é algo muito simples, mas que tem um grande impacto na nossa questão emocional, né, do momento e também fisiológica. E eu vejo assim que a gente demora a se dar conta, até porque a gente busca soluções muito só fora e dá responsabilidade para o outro. O outro, quem é profissional da saúde, sempre está ali para ajudar, para auxiliar, para orientar, para diagnosticar e para mostrar os caminhos, mas a gente precisa decidir. E isso que acontece, né, nesse momento quando a gente acessa uma ferramenta simples que é uma respiração, né? Porque a gargalhada é uma grande respiração, com a expiração prolongada. Isso favorece a troca, né, de oxigênio, a oxigenação sanguínea e de todos os órgãos, porque ao mesmo tempo que a expiração é prolongada, tirando o resíduo de ar já utilizado no nosso pulmão, para as pessoas entenderem, né, falando de forma simples, também a gente massageia os órgãos com a gargalhada. Então, quem é sedentário,
Quem tem um trabalho que impede muito movimento, quando gargalha, mexe todos os órgãos e com isso ativa a circulação, a corrente linfática, todo mundo sabe, né, o que isso mexe. Sem que ela vá fazer uma atividade maior, né, quando não é possível. Então, Lúcia, agora eu vou te pedir, então, vou te convidar as pessoas aí de casa para a gente rir um pouco no nosso programa e eu quero que você vá nos explicando, então, para quem está em casa também poder fazer junto conosco, então, essa técnica. Como é que é a respiração? Vamos lá. Da respiração, por exemplo, antes da gente fazer um exercício de riso, a gente sempre se conscientiza da respiração. Uma forma é fechar os olhos, né? Inspirar forte pelo nariz, segurar e soltar devagar. E sempre com o olho fechado, porque daí o olhar vai para dentro. Eu tenho mais facilidade de me concentrar. Sentir o ar entrar e sentir o ar sair. E sempre cuidando para que você exale mais devagar ainda do que quando você inspirou o ar. Então vamos repetir, pessoal que está em casa, então. A gente fecha os olhos. Inspira. E depois calmamente expira. Então, expira o ar que está nos pulmões. A gente sempre diz... E a gente começa a se preparar, então, para entrar na técnica. Na sessão a gente diz, inspira e expira. Inspira e expira, que daí a gente tem, a pessoa visualiza a mão da gente, né? E um outro jeito, isso pode ser feito em casa, inclusive, de manhã cedo, quando a gente acorda, se a gente vai ver o sol, a gente pode se colocar em pé e a gente inspira, abre bem os braços, deixa o nosso queixo bem elevado e solta uma gargalhada, assim, ó, inspira e faça. E realmente é contagiante, né? É muito gostoso. Então libera todo o resíduo de ar que tinha no pulmão. E sempre o respirar é o fortalecimento da vida em nós. Da vida em si toda, não só do nosso corpo, do nosso ser, da nossa consciência também, né? Tanto que a gente vive entre uma inspiração e uma expiração. Quando a gente nasce, a gente inspira pela primeira vez. Quando a gente morre, a gente expira pela última vez. Então, todo momento que eu estiver fazendo uma inspiração e uma expiração, eu estou, e consciente muito mais ainda, eu estou nutrindo a vida que está em mim, mas principalmente na minha essência enquanto pessoa. E também a gente fez com que o riso ele fosse estimulado, né? Isso é muito comum, a gente realmente não precisa ficar esperando acontecer um fato engraçado para provocar então essa risada. Às vezes, como a gente já disse no bloco anterior, se a gente está passando por um momento de dificuldade, alguma tristeza, alguma angústia, o estímulo do riso pode fazer essa situação mudar. Uhum. Por exemplo, quando a gente está tomando banho, a gente levanta, está cansado, pensa de novo, tem que levantar cedo, dá aquele mal-estar, começa a baixar a nossa disposição, nossa energia. O que a gente faz? A gente abre o chuveiro e quando vai passando o sabonete, pode ir fazendo... E se não quiser fazer um som grande, faça... E a gente pode ir fazendo sempre ouvindo um pouco esse som, mesmo baixo. Mas se tiver problema ainda, existe como a gente rir sem fazer barulho. Faz... Entende isso? Que daí ninguém precisa ouvir. Mas eu ensino sempre uma outra técnica também, que a gente pode fazer na rua. Quando está com essa indisposição, tanto quando sai do trabalho como quando vem para o trabalho, para chegar em casa ou no trabalho com essa energia, né? Essa disposição e esse olhar que seja um olhar que realmente faça bem para a gente e para os outros, né? Porque quando a gente ri, o nosso olhar se transforma. É isso que eu vejo nas pessoas que estão doentes, né? Ou idosas que estão desanimadas, tristes. Então, o que a gente faz?
Se a gente precisa mudar, fazer, a gente chama a transmutação de um sentimento de falta de ânimo para ânimo, de um sentimento de tristeza para um de alegria, porque a gente não tem como salvar o mundo e evitar que a tristeza ocorra, mas a gente tem como aprender a administrar a tristeza, o desânimo e uma certa desmotivação para a vida, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o celular e põe aqui, ó, no ouvido, como se fosse falar com alguém, e vai falando com a pessoa, rindo, como se tu estivesse ouvindo um monte de piada. E ninguém desconfia que não tem ninguém, né? Tu vai fazendo... É verdade, ninguém nem vai perceber se tem alguém ou não. Porque se a gente ri sem nada, né? Vamos pensar que tem alguma coisa. E ainda mais mulher, né? É verdade. Um homem até no bar é liberado para rir. Mas nós mulheres sempre tem um mau entendimento do nosso riso, né? Então, principalmente uma mulher que dá muita gargalhada. É um problema. É verdade, Lúcia. E assim, se a pessoa que está nos assistindo em casa ficou tão interessada em fazer sessões de yoga do riso ou até se especializar para poder levar essa alegria aí para outros lugares, existe inclusive um curso, você faz sessões online que são de graça, então é só entrar em contato com a Lúcia, tem as redes sociais dela também, a gente passou o nome dela, e vocês podem então buscar esse apoio, essa yoga do riso para mudar a vida de vocês também. Sim, ela existe para isso, para melhorar a nossa vida, nossa saúde e também favorecer a paz no mundo, né? Combater a comunicação violenta e o ser violento, né, que existe dentro de cada um de nós. Então, as oportunidades de formação, a gente faz geralmente 2 por semestre, 2 cursos de líder do riso. O que o líder faz? Ele pode fazer sessões nas empresas, nos hospitais, nos asilos, abrigos, né, com crianças, com adultos, com idosos, com mulheres, tanto voluntárias quanto remuneradas. Pode também atender, fazer atendimento personalizado para quem está com dificuldade de rir e não quer estar em grupo. Todo líder tem que criar um clube do riso, que ele possa ter espaço para as pessoas rirem, que pode ser no seu condomínio, no salão de festas, na sua casa, num outro local, na praça, inclusive. Ele pode chamar pessoas e fazer, e a contribuição é sempre voluntária dos clubes do riso. Tem também a nossa sessão de riso de 15 minutos, porque 10 minutos é o mínimo que a gente tem que rir para poder desencadear toda essa mudança. Então, respirar e rir, né? Então, a gente faz assim um clube online também, que se chama Riso na Segunda, às 7 horas da manhã, por um aplicativo que começa a semana aí dando muita risada. Para não dizer de novo essa segunda e dizer ótimo, hoje é segunda, ótimo, que eu vou ter oportunidade de 1000 coisas de novo, né, outra vez, que eu estou tendo chance de viver mais um dia, mais uma semana, inverte um pouco a lógica, né? Então, na segunda, às 7 da manhã, até 7h15, 7h20. Quem quiser participar é só pegar o meu contato, que está no Facebook com o meu nome, e também tem a página no Face do Casulo Verde, que é onde a gente tem as práticas do riso. A gente vai ter formação de líderes para quem quiser atuar como líder do riso aqui de Passo Fundo ou da região, que a gente precisa muitíssimo. No dia 30 e 31 de maio, ainda nesse mês. A gente teve uma formação que ainda está em curso, e que a gente fez 14 e 15 de fevereiro, e acompanha durante 40 dias online as pessoas, e agora então em maio a gente vai fazer outro curso. E além disso a gente tem programações assim diversas, inclusive retiro de silêncio e riso, trabalho também com as mulheres, com os elementos da natureza e riso, né? Fogo, terra, ar, água e riso, e uma diversidade de atividades, né, com isso. Também tem trabalhos para vendedores, estamos organizando um curso que é de desinibição e fala em público, um curso rápido, que é com riso,
porque o riso desinibe e conecta. Então a gente vai estar fazendo isso e todo mundo pode estar atento e todos estão convidados, porque também isso transforma a nossa vida. E quando transforma a nossa vida, transforma a vida de quem convive com nós. Quando a gente transforma a vida de quem convive com nós, a gente transforma a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Lúcia, infelizmente o tempo do nosso programa ele está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então eu te peço uma boa e feliz risada, então, para quem está nos assistindo. Então. E também te agradecer, né? Vou com certeza colocar em prática isso em casa e também com os meus colegas de trabalho aqui na TV Câmara. Eu vou ensinar daí agora um outro tipo de riso aqui, que a gente pode fazer quando está com alguém em casa, que é fazer de conta que está vendo alguma coisa muito interessante e mostrar assim, sem rumo. Então, gente, você aí de casa, a gente agradece muito a companhia, uma boa noite e até a próxima semana.